Então, a gente dando continuidade, né, o vídeo ele tem uma limitação, acho que não chega nem a 32 minutos, o vídeo gravado de celular. Então, tem que fazer 2. Continuando, então, aqui, ó, é a segunda equação, tá aqui, A, B e C igual a 123. 123. E os coeficientes, ó, o A é 1 e o C também é 1. Ó. Só que o B não tem aqui. O B é 0. Então vai ficar 1A, o B é 0, 0B e 1C. E a terceira equação, ó, A, B e o C não tem. Então ela fica assim. A mais B mais C igual a 66. O coeficiente do A é 1, o do B também é 1 e o C não tem. Então é 0 o C. Beleza. Então tá arrumadinho, ó, A embaixo de A, B embaixo de B e C embaixo de C. Esse é o cuidado que precisa ter nesse tipo de problema, tá? Então vamos escrever a forma matricial desse sistema, é só colocar os numerinhos em preto aqui, ó. 0, 1 e 1, a coluna do A. 1, 0 e 1. 1, 1 e 0. E os termos independentes, 87. 123 e 66. Tá aqui. Essa é a matriz. Pessoal, classificação dos sistemas. Então, isso daqui é um tema novo. Ó. Todo sistema, você pode classificar ele de 3 maneiras. E nós vamos ver cada uma dessas classificações agora. Então, é o seguinte, ó, aqui eu coloquei um sistema de 2 equações e 2 incógnitas, um sistema que vocês sabem resolver. Né? Então, resolvendo esse sistema, nós temos basicamente 2 maneiras para resolvê-lo. Uma delas é o método da adição e a outra é o método da substituição. O método da adição, você tem que escolher uma das 2 letras, ou o x ou o y, e para poder cancelar essa letra aí. Eu gosto de utilizar o método da adição, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, veja bem, a gente vai olhar aqui as 2 equações, vai escolher a letra. Eu quero cortar, eu quero cancelar o y. Aí, o que eu vou olhar aqui no y? Eu vou olhar o termo, o coeficiente do termo y. Olha aqui, ó, na equação de cima o coeficiente é menos 1 e na de baixo é mais 5. O que tem que acontecer para eu poder fazer resolução pelo método da adição? Tem que acontecer o seguinte, ó, a letra que eu escolhi, os números que acompanham essas letras, eles devem ser opostos. Eles devem ser os mesmos, só que opostos, ou seja, ele tem que ser o mesmo número, só que um tem que ser mais e o outro tem que ser menos. E olha só, a equação de cima tem menos 1 e a de baixo tem mais 5. Tá, aqui já está, os sinais opostos, um está mais, outro está menos. Só que além disso, os números devem ser os mesmos, ó. E aqui em cima está 1 e aqui embaixo está 5. Então tem que ser 5 nos dois ou 1 nos dois. Né? Para um ficar mais, outro menos. Quando eu somar, eles zerarem. A gente cortar. Então como que a gente resolve? Aí tem um método que é o seguinte. Ó. Você vai olhar esse número de cima. Ele é 1. E o número de baixo é o quê? É 5. Então você vai multiplicar essa equação de cima pelo número que você quer que apareça aqui, que no caso é 5, né? Ou falando de uma maneira mais fácil, né? Você vai multiplicar o número que você multiplica aqui, ó, é o mesmo que aqui. Então, se aqui embaixo fosse 7, você ia multiplicar por 7 aqui. Se aqui embaixo fosse 12, você ia multiplicar por 12. Se aqui embaixo fosse 20, ia ser por 20 e assim por diante. E na de baixo, você vai multiplicar pelo número que está em cima, que é o 1. 1, tá?
Professor, mas se você vai multiplicar por 1, ele não vai alterar nada. Exatamente, né? Então nem precisaria quando é por 1. Eu só estou colocando aqui para chamar atenção. Aí lembra, quando você multiplica uma equação por um número, você multiplica todos os termos da equação. Então fica assim, ó, 5 vezes 3, menos 1 vezes 5 e 10 vezes 5. Lá de baixo é a mesma coisa. 1 vezes 2, 1 vezes 5 e 1 vezes 1. Vou reescrever esse sistema aqui embaixo. Então, o de cima, ó, 5 vezes 3, 15, x. A letra só acompanha. Então, 15x. Depois, 5 vezes menos 1, menos 5. Y igual 5 vezes 10, 50. Embaixo, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. Então, quando você multiplica por 1, ele não altera nada. Então, você nem precisaria, tá? Quando é por 1. Aí nem precisa. Você não vai alterar nada, né? 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Olha só o que eu quero que aconteça. Isso aqui, ó. Escolhi o y para cortar. Eles devem ter o mesmo número com sinais contrários. Ó, menos 5 e mais 5. Mesmo número, sinais opostos. Beleza, agora é só somar. E para somar, você faz aqui uma continha e mais, normal. O que você vai fazer? Somar x com x, y com y, termo independente com termo independente. Um debaixo do outro. Ó. Então, 15x mais 2x, 17x. Menos 5 com mais 5, dá zero. Y, né? Essa é a ideia, fazer zerar. Não precisa nem pôr quando dá zero, tá? Se quiser, coloca aqui 0y, mas não precisa. E 50 mais 1, 51. Isso daqui, uma equaçãozinha do primeiro grau, 17x igual a 51. O que faz? Passa o 17 dividindo. X igual a 51 sobre 17, né? Quanto é 51 dividido por 17? É 3. Então, o x é igual a 3. Resolvendo o y. Bom, x igual a 3, vamos resolver o y agora. Então, para resolver o y, você escolhe uma das equações. Eu vou escolher essa de cima. 3x menos y igual a 10. X menos y igual a 10. Achamos aqui na etapa anterior que o x é igual a 3. Ó. Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar 3. Então, vou tirar o x e colocar 3. Fica assim, 3 vezes 3. Esse 3 é esse, tá? É o 3 vezes x. Lembrando que quando você tem número e letra juntos, estão multiplicando. Então, 3x é 3 vezes x. Então, eu tiro o x, coloco o que eu encontrei aqui, ó. Menos y igual a 10. Tá aí, ficou só o y para a gente encontrar. 3 vezes 3 é 9. Passo o 9 lá para o segundo membro. Fica menos y igual a 10 menos 9. Né? Troco o sinal. Então, menos y igual a 1. Só que a variável incógnita aqui não pode ficar negativa. Né? Então, costumamos multiplicar por menos 1. Né? Só para tirar o sinal de menos aqui. É só inverter o sinal quando você multiplica por menos 1. O que é menos fica mais. E o que é mais fica menos. Então, o y aqui é menos 1.
acabou. É a solução desse sistema. Achamos aqui um valor exato para x, que é 3. Um valor exato para y, que é menos 1. Quando a gente tem, na resolução de um sistema, uma resposta exata, que nem essa, o x deu certinho, o y também, normal, nós chamamos esse sistema, a classificação desse sistema é um sistema possível, possível por quê? Porque dá para resolver, resolvemos ele inteiramente aqui, e determinado. O que significa determinado? Esse determinado significa que o sistema tem apenas uma única solução, que é essa daqui, nesse exemplo. Tá? Então, ó, resolveu o sistema, achou um valor para x, beleza. Achou um valor para y, tá aqui, ó. Esse sistema é possível, dá para resolver, e é um sistema que é determinado. Determinado significa que só tem uma resposta. Depois a gente vai ver o que é outras possibilidades aqui, né, na sequência. E tem a interpretação geométrica de um sistema que é possível e determinado. O que é interpretação geométrica? Interpretação geométrica é quando você tem gráficos para representar o sistema. Esses sistemas que são de equações lineares, né, que a gente está estudando. E uma equação linear, ela pode representar uma função linear. Uma função, né, uma função linear pode ser representada por uma equação linear, né, que é o y igual a ax mais b, que a gente estudou lá no primeiro colegial. O ax mais b que estudamos lá no primeiro colegial, né? Então, essa primeira equação ela é uma reta, essa segunda também é uma reta. E quando nós temos aqui um sistema possível e determinado, essas duas retas elas vão se cruzar bem nesse ponto aqui, ó, no 3 e menos 1. Então, o x3 e o y menos 1. Então, o x3 e o y menos 1. Então, graficamente, é esse ponto aqui, que é a solução desse sistema, tá? Se fosse outro sistema, se fosse 2 e 3, por exemplo, o x seria 2, o y seria 3, né? Só ligaria esses pontos. O que acontece é que nós vamos ter duas retas aqui, ó, que vão se cruzar. Tá? Então, num sistema possível e determinado, nós temos retas chamadas de concorrentes. O que significa retas concorrentes? Se cruzam em um único ponto. E esse único ponto é exatamente a resposta do sistema. Esse único ponto é exatamente a única solução, tá? Então, uma coisa casa com a outra aqui. Então, essa é a primeira classificação de sistema linear. Possível e determinado. Algebricamente, ele tem uma resposta só, uma solução, né, para x e para y. Geometricamente, temos duas retas que vão formar um x ali, e o cruzamento entre essas retas é exatamente a solução do sistema. x3 e o y menos 1, dependendo do sistema que você estiver estudando, né?
Então, esse único ponto. Tivemos então lá no exemplo A um sistema que é chamado de possível e determinado, quando nós temos apenas uma resposta, né? Um valor para x e um valor para y. Olha só um exemplo B aqui agora. Então esse exemplo B, olhando para ele, é um sistema, né, de duas equações e duas incógnitas. E ao olhar um sistema, você vai escolher a letra, né? Ou o x ou o y para poder cortar. Mas antes até, tem sistema que você olha, ó, a equação x menos 2y igual a 5, beleza? Agora olha a equação de baixo, ó, 2x menos 4y igual a 2. Essa equação de baixo, perceba que os números, eles são todos múltiplos de 2. Então dá para você simplificar essa equação de baixo por 2. Né? Fica mais fácil. Então você tem esse caminho. Mas se você não conseguir, você faz normal lá, né? Tenta deixar os dois números iguais com sinais opostos para poder somar. Que eu vou resolver desse jeito, né? Para confundir menos a cabeça de vocês. Então olha só. Aqui em cima eu tenho o menos 2. Eu vou escolher o y, tá? Para cortar. Aqui em cima eu tenho o menos 2 e aqui embaixo eu tenho o menos 4. São diferentes, ó. Então o que eu faço? Eu olho embaixo, que é 4, né? Ó, 4. Então eu vou multiplicar a equação de cima por esse 4. E a equação de baixo eu vou multiplicar pelo número de cima, que é o 2. Ó. Só que perceba uma coisa aqui. Aqui está menos e aqui está menos também, sinais iguais. Só que um tem que ficar mais, outro tem que ficar menos. Então você escolhe uma das duas para você multiplicar por menos também. Por quê? Porque daí o menos com menos vai virar mais em uma das duas. Aí você escolhe, eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Então eu vou multiplicar de baixo por menos 2. Então por que eu fiz isso, né? Porque aqui é menos e aqui também é. Ó. Então se eu multiplicar, ó, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. E 2 vezes menos 4 vai dar menos 8 também. Então, se eu colocar o menos aqui, ó, menos 2 vezes menos 4 vai dar mais 8, que vai ficar contrário ao de cima. Então, você faz essa conta meio de cabeça, né? Para você ver por qual sinal que você vai multiplicar. Então, fazendo a multiplicação de todos os termos. Então, na de cima ficou 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. Lembrando que a letra só acompanha, tá? 4 vezes 5, 20. Na de baixo, ó, menos 2 vezes 2. Ó, menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 2 vezes menos 4 é mais 8. E menos 2 vezes 2, menos 4. Agora eu vou somar as duas. Então, perceba uma coisa, ó. 4x menos 4x, isso daqui dá 0. 8y mais menos 8y, né? Ou 8y menos 8 também dá 0. Olha o que aconteceu aqui no primeiro membro, ficou assim, ó. 0x mais 0y igual a 20 menos 4 dá 16. Então, se você for considerar só o x, né, esquecer o y, ó, vai ficar 0x igual a 16. Se você passar o zero dividindo, olha o que acontece. Uma divisão por zero.
e divisão por zero não existe. Tá? Se você fosse escolher o 0y aqui, ó, ia ser a mesma coisa. Ia ter que passar o zero dividindo. Isso daqui não existe. Ah, se não existe, acabou a conta. Isso daqui não dá para resolver. É chamado de sistema impossível. Sistema impossível não tem resposta, né? Não tem solução. Resumindo a história aqui, para ficar fácil. Quando você chegar numa situação que é o seguinte, ó, aqui no primeiro membro tiver 0x ou 0y e no segundo membro tiver um número que não seja 0, o sistema é impossível. Tá? Se acontecer isso. As retas, né? Interpretação geométrica, como fica? Se ele é um sistema impossível, significa que eu vou ter duas retas que jamais vão se encontrar. Elas nunca vão se cruzar, essas duas retas. Por que elas nunca vão se cruzar? Porque não tem resposta. As retas só se encontram quando você tem resposta, né? E no cruzamento é a resposta, é a solução do sistema. Então, quando as retas não se cruzam, porque o sistema é impossível, ele não tem solução. E as retas são chamadas de retas paralelas. Retas paralelas é como se fossem os trilhos da linha do trem. Eles nunca se cruzam, né? Eles vão embora. As linhas do caderno também são retas paralelas, né? Isso acontece quando não tem solução, não tem resposta. Então, vimos aí o sistema possível e determinado, que ele tem uma resposta só, e as retas se cruzam, formam um X. Depois vimos o exemplo B, onde o sistema é impossível quando você tem a equação 0 igual a um outro valor. Né? Pode ser 0x ou pode ser 0y igual a um outro valor que não seja 0. E as retas não se cruzam, elas são paralelas. Agora olha o exemplo C. No exemplo C nós temos um sistema, dá para você resolver ele por aquele método, só que ele é bem mais rápido se você simplificar as equações. E eu vou resolver ele simplificando as equações. Olha só, a equação de cima tem 2, 6 e 8. O 2, o 6 e o 8 são números que tem na tabuada do 2, eles são múltiplos. Então eu vou simplificar, é que nem simplificar a fração, por 2. A equação de cima. E olha a de baixo, 3, 9 e 12. Então nós temos 3 números que tem na tabuada do 3. Então eu vou simplificar essa equação por 3. Professor, mas eu posso resolver ela pelo método lá, multiplicar aqui por 9, né? Aqui por 6, pode, né? Vai dar certo do mesmo jeito. Isso daqui é uma outra opção de resolução, tá? Então, vou reescrever o sistema. Ó. Dois dividido por 2 dá 1. 1x, ou simplesmente x. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3y. Igual 8 dividido por 2 dá 4. Embaixo, 3x dividido por 3, 1. 1x. 9 dividido por 3 dá 3, né? Menos 9, menos 3. E 12 dividido por 3 dá 4. Olha esse sistema. Perceba que essa equação de cima é igualzinha à de baixo. É igualzinho. É igualzinho. Quando isso acontece, nós temos o chamado sistema possível e indeterminado. Por quê? Olha só. Ó, eu vou escolher o y para cortar, né? Depois de fazer a simplificação. Eu vou escolher o y.
Ó, aqui está menos 3 e aqui embaixo também está menos 3. O número é o mesmo. Só tem que acertar o sinal. Ó. Um é mais e o outro tem que ser menos. Então, eu vou pegar a equação de cima, ou a de baixo, e vou multiplicar por menos 1. Olha só, eu vou pegar a de baixo. Ó. Vou multiplicar a equação de baixo por menos 1. Por que por menos 1? Porque quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal dos números. E se eu trocar o sinal, esse menos ele vai virar mais. Ó, e vai acontecer exatamente o que eu quero. Né? 1 menos 3 e o outro vai ficar mais 3. Então a de cima permanece a mesma coisa. E a de baixo, ó, menos 1 vezes x dá menos x. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Aí, ó, aconteceu o que eu quero. Ó, menos 3 mais 3. Igual 4 vezes menos 1, menos 4. Vamos somar tudo. Bom, somando, ó, x mais menos x dá 0x. Menos 3y com mais 3y, 0y. E 4 menos 4 dá 0. Olha o que aconteceu. Mesma coisa que o anterior, ó, 0x e 0y. Só que aqui também deu 0. Quando tudo dá 0, nós podemos ter infinitas respostas. Porque veja bem, olha só se eu pegar o 0x igual a 0, ó, 0x igual a 0. Se eu pegar esse 0x igualar a 0, né? Esqueceu o y aqui. 0 vezes quanto? Ó, 0 vezes x igual a 0. 0 vezes quanto que dá 0? Qualquer número que você colocar aqui no lugar do x, ó, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 10, 0. 0 vezes menos 50, dá 0. 0 vezes menos 1/3, dá 0. Qualquer número que você coloque no x, sempre vai dar verdadeira igualdade. Ó. 0 vezes qualquer valor sempre é igual a 0. Então, nós temos infinitas possibilidades de resposta. Se eu pegar o 0y, é o mesmo raciocínio. 0 vezes quanto que dá 0? 0 vezes qualquer valor. Né? Quando isso acontece, nós temos o chamado sistema possível. Ele é possível, né? Dá para você resolver. Existe essa possibilidade, né? Existe. E indeterminado. Sistema possível e indeterminado, ele tem infinitas soluções. Isso acontece quando? Quando você tem 0, 0 igual a 0. É tudo 0. Diferente do sistema que é impossível, que aqui é 0 e aqui não é 0. Tá? É só você lembrar disso. Interpretação geométrica. Olha só, as equações, elas são iguais. Então, uma equação é exatamente igual a outra. Você vai ter uma reta de uma equação e a reta da outra equação vai ser exatamente em cima da outra. Então, uma reta vai coincidir com a outra reta. São chamadas retas coincidentes, tá? Retas coincidentes. Isso acontece quando o sistema é possível e indeterminado. Temos infinitas soluções, tá? Resumindo, um sistema pode ser possível e determinado. Isso acontece quando nós temos uma única solução e as retas são concorrentes, elas formam um X, né? Se cruzam num ponto. O sistema pode ser possível e indeterminado, que é quando ele tem infinitas soluções e as retas são coincidentes, que é o caso que a gente acabou de ver. E o sistema pode ser impossível, quando não tem resposta e as retas são paralelas, elas não se cruzam. Aqui nós temos aquele caso assim, ó, 0x igual a 0,
ou 0y é diferente de zero. E aqui, 0x igual a zero, 0y igual a zero. Isso aqui, 0x mais 0y igual a zero. Então essa é a diferença do indeterminado, tudo é zero. Quando é impossível, o 0x, o 0y, e depois do igual não pode ser zero, tem que ser um outro número, tá? E aqui nós temos 6 exercícios para classificar como possível ou impossível, indeterminado, determinado. Tentem fazer, a gente corrige na próxima aula.